Se meu aluno, você aí, vamos para a nossa dica de informática, trabalhando aí com uma parte relacionada ao seu edital. O que você vai observar? Ele não especifica basicamente isso, não traz ali de maneira pontual qual é a versão do sistema operacional ou se vai cobrar efetivamente o sistema operacional, mas ele traz lá o seguinte, ele fala sobre sistemas de arquivos. O que é um sistema de arquivos? Sistema de arquivos é a ideia básica de como os dados serão entendidos pelo sistema operacional. Entenda o sistema de arquivos como algo que está aqui, ó, o seu HD de dados, ou seja, o hardware ali fisicamente, e você tem o sistema operacional aqui, ó. O sistema operacional, seja o Windows ou Linux, é a camada do sistema. Essa camada é o próprio kernel, o núcleo do sistema operacional. E o sistema de arquivos, ele entraria aqui, ó, nesta parte intermediária. É o que o sistema operacional precisa olhar para poder saber como entender os dados dentro de um HD, comunicar-se com o HD, ler e gravar os dados dentro do HD. É isso que o sistema operacional precisa saber. Tá, mas se é algo que está entre o sistema operacional e o dispositivo de armazenamento, aqui no caso do exemplo, o HD, por que nós, como usuários, precisamos ter contato ou mesmo conhecer esta ferramenta? Bom, isso aqui é importante justamente porque o princípio afeta nessa essência. Quando você compara esses dois sistemas de arquivos, usados aí pelo Windows principalmente, e que também o Linux reconhece. Mas já vamos falar a respeito desse outro ponto. Primeiro, o comparativo direto entre esses dois sistemas. O sistema FAT é o sistema mais comum, vamos dizer assim. Em que aspecto que ele é comum? A maioria dos dispositivos, pendrive, HD externo, então eles acabam utilizando o sistema FAT como o sistema padrão para esse cara. O NTFS, olha só a sigla, File System, ou seja, Sistema de Arquivos, NT, vem justamente do núcleo do nome do núcleo do sistema operacional Windows NT. Então, esse sistema de arquivos é da Microsoft. O FAT, ele também é principalmente usado pela Microsoft, mas ele é mais amplo aí. O que vai acontecer? A diferença entre os dois está na ideia de que o FAT, ele suporta arquivos de, no máximo, 3 GB. Na verdade, é 3.89 GB. Ou seja, não dá 4 GB. Então, o máximo seria 4 GB arredondando. É a situação aceitável. Falar, ele suporta no máximo 4 GB. Se tiver um arquivo maior que 4 GB, o FAT não vai reconhecer. Então, arquivos de no máximo 4 GB. Enquanto que o NTFS suporta arquivos maiores que 4 GB. Então, eu tenho essa ideia. Ele suporta arquivos maiores que 4 GB. O que isso impacta? Bom, estamos falando de arquivos únicos. Então não é você pensar assim, eu vou conseguir colocar mais de 4 GB no pendrive? É aí que está o detalhe. Você foi lá, por exemplo, e comprou um pendrive de 16 GB. Eu tenho um pendrive de 16 GB. Tá, esse pendrive de 16 GB, você tem bastante espaço. Só que se esse pendrive vier na forma padrão, formatado com FAT, e você tentar jogar dentro dele um filme em HD de 10 GB, mesmo que o pendrive esteja vazio, se ele está formatado como sistema FAT, o Windows, por exemplo, vai trazer a seguinte mensagem: o HD está cheio. Não há espaço disponível nessa unidade de armazenamento. Mas como está vazio, eu acabei de comprar esse pendrive, é um pendrive pirateado. Não é o problema necessariamente do hardware. Pode ser que você tenha comprado um pendrive falso, sim, mas normalmente o problema ainda é no sistema de arquivos. Você tem ali um sistema que não compatibiliza com o tamanho do arquivo que você quer. O arquivo único tem que ser de no máximo 4 GB. Maior que isso ele não vai reconhecer. Você vai conseguir usar os 16 GB? Vai, só que tem que ser com arquivos pequenos. Mas então o que eu tenho que fazer para colocar esse aqui de 10 GB? Você vai ter que formatar este pendrive com o sistema de arquivos NTFS. E ali ele vai então poder colocar esse arquivo de 10 GB. Outra característica do sistema NTFS é que ele também suporta criptografia. Ou seja, ele permite você criptografar os dados dentro dessa unidade de armazenamento. Isso em nível de hardware, entre o sistema operacional e o hardware. Não no nível do usuário. Você pode, em qualquer um dos dois, usar lá, por exemplo, o WinRAR e criptografar os arquivos. O detalhe aqui é o que o próprio sistema consegue fazer no nível do hardware. É ali que está a diferença que você tem entre o NTFS e o FAT. Os dois têm tabelas de alocação, os dois trabalham com isso. A diferença é justamente a proposta em termos de arquivos e segurança. Tem outras, mas que não vem ao caso para a sua prova. O que você precisa ainda saber é o seguinte: o Linux, ele reconhece o sistema FAT, reconhece o sistema NTFS também. Ele consegue trabalhar com esses dois sistemas, assim como o Windows. O detalhe é que o Windows hoje, ele trabalha aí desde o Windows XP em diante, a partir do Windows XP,
ele usa o sistema NTFS como sistema de arquivos padrão, enquanto que no Linux o sistema de arquivos padrão é o sistema de arquivos ext. Você pode ainda observar que eles vão poder citar ali o FAT, desde o FAT 12, 16 ou 32, mesma coisa no Windows, você tem o FAT 16 e 32, são versões dele aí. Você tem o NTFS cru e o ext ele pode aparecer lá, ext1, ext2, ext3, ext4. O 5 está em desenvolvimento, assim como o FAT 64 tem aí um projeto de desenvolvimento. Mas você tem aqui ainda o ReiserFS, então você tem esse outro sistema de arquivos, o JFS, que seria o Journal, também assim citado. Então são sistemas de arquivos que o Linux reconhece, mas que o Windows não reconhece. Fique atento a isso. Se você pegar um computador, colocou o Linux e o Windows nesse mesmo computador, o Windows não vai enxergar o HD ext, mas o Linux vai enxergar o HD do Windows. Então fique atento a essas dicas básicas para a sua prova. Até mais!